Está na linha para conversar conosco, meu amigo Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina no Estado do Rio Grande do Sul. Fazia tempo que não conversávamos, mas sempre é um prazer conversar comigo. Acompanhe muito pelo Instagram. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia. Muito bom dia, Fabiano, Brasil. Realmente, um tempinho que não conversávamos, é sempre um prazer conversar contigo e com toda a tua audiência. E um feliz 2026, né? Como estamos conversando hoje, para todos os nossos ouvintes aqui no programa. É verdade. Eu sempre faço questão de, quando converso com o doutor Eduardo Trindade, da importância que o doutor teve no período de pandemia. Eu trabalhava em outra emissora e a gente viveu aquilo desde o princípio. E a retidão, a sinceridade, o profissionalismo que o doutor Eduardo Trindade teve, como sempre teve na sua carreira, mas naquele momento que era delicado, foi fundamental, acredito para muitas pessoas, porque não houve em nenhum momento disfarce do que havia acontecido. E todos nós aprendemos juntos, e o senhor trazia quase que em real time o que estava acontecendo e como se proteger, e ao mesmo tempo também tirando alguns mitos. Eu lembro que havia aquela história que para correr na rua teria que colocar máscara. O senhor, não, só um pouquinho, isso não existe. Quer dizer, foi um momento muito importante. Sempre que eu converso com o senhor, faço questão de sublinhar isso, porque o senhor teve uma importância muito grande quanto representante da classe médica e trazendo a verdade para os ouvintes, sejam eles de onde estivessem e em qual rádio estivessem ouvindo, mas no caso comigo, nos programas que eu apresentava, sempre faço questão de lembrar isso, porque foi um momento muito delicado que vivemos juntos, que o senhor teve um papel muito importante aqui no estado do Rio Grande do Sul, viu, presidente? É uma verdade, sim, lembrar daqueles episódios, que como é importante trazer uma certa clareza e tranquilidade para as pessoas, né? Então, até te agradecer, e realmente nós temos que valorizar os jornalistas, a imprensa tradicional, que traz informações de uma maneira correta e transparente para a população, sem querer, muitas vezes, trazer aquele espírito muito só querendo conturbar a situação, mas com informações concretas, né? Então, realmente, aquele período, acho que cumprimos quase uma função social de trazer tranquilidade no meio do caos que nós estávamos vivendo. É verdade, foi um caos e eu me lembro que era todo dia, cada programa que nós participávamos, eu acredito que naquele período, uma vez por semana, eu incomodava o doutor Eduardo Trindade para entrar no ar comigo, porque sempre havia agora não pode isso, agora não pode aquilo. E o senhor fazia esse papel muito importante de comunicar e levar, né, junto com a comunicação, uma vida menos tensa naquele momento. Mas, uma vez presidente, sempre presente, né? Estou me direcionando como presidente também, o atual vice-presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Trindade. O MEC divulgou as notas da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, o ENAMED, ontem, segunda-feira. O ranking vai de 1 a 5, houve uma série de avaliações, algumas universidades aqui do estado tiveram notas mais baixas, outras tiveram uma nota maior, e o CREMERS tem cuidado muito dessa questão de abertura de novos cursos de medicina num mercado que já tem, dentro das necessidades da OMS, da Ordem Mundial da Saúde, um estado que tem já os médicos suficientes para atender toda a população. O senhor tem sido um crítico sobre isso, tem cuidado muito isso e se expressado em relação a essa questão, e agora o ENAMED trouxe números bastante importantes. Qual foi a sua análise geral, doutor? Infelizmente, nós já esperávamos esses maus resultados, né? Porque os resultados verdadeiramente foram péssimos. Porque se a gente for calcular que 30% das universidades apresentaram resultados insuficientes, resultados que demonstram que elas não têm condições de funcionamento, isso é uma preocupação. Imagina se nós precisamos calcular que 30% dos médicos não têm condições de prestar um atendimento de forma adequada. É isso que os dados representam, que 30% das faculdades estão trabalhando de uma forma precária. E eram dados que nós já imaginávamos, porque estão se abrindo novas faculdades sem condições. Isto é, sem hospital-escola, sem campos de estágio, sem corpo docente para fazer uma boa formação. Então, esses dados só escancaram o que nós já estamos denunciando lá desde 2018. Então, por isso que cabe agora ao MEC a tomar providências, a providência um tanto quanto drástica, mas necessárias. Inclusive, que é fazer o fechamento de faculdades. Porque está se abrindo faculdades com objetivo puramente mercantil, com o objetivo puramente de captar recursos e não formar bons médicos. Essa que é a nossa grande preocupação. Além de nós já termos médicos em número suficiente. No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem números melhores que os Estados Unidos, melhores que o Japão.
E será que a nossa saúde para os 11 milhões de gaúchos está no nível japonês ou no nível norte-americano? Infelizmente, acho que não. Isso se deve a aspectos de estrutura e o que mais, doutor? Isso não se deve apenas a aspecto de estrutura. Ela vê uma série de conceitos ali, até a capacidade lá dos alunos, como os alunos foram nessa prova, eles têm que responder uma prova. E é uma prova que dá muito, não é uma apenas múltipla escolha, não, é que mostra quase a situação real, como é o atendimento no Sistema Único de Saúde, como é o atendimento nas unidades básicas de saúde. Então, demonstraram que os alunos também foram mal nessa prova. Então, por isso que agora são várias questões que foram avaliadas, além da estrutura dessas faculdades, como os alunos se saíram num teste, numa prova. Imagina se eles tiveram notas tão ruins que algumas delas ficaram com conceitos insuficientes. Então, que deveriam, mais uma vez, reforço, deveriam ser fechadas. Porque o mau médico, o que um mau médico vai cometer? Vai deixar alguém sequelado, alguém eventualmente pode evoluir a óbito por incompetência do profissional. Imagina se nós já temos essa informação, olha, aquela localidade está formando profissionais incompetentes. Vamos deixá-la funcionando? Não sei. Doutor, tivemos aqui no estado notas 2, notas 4, notas 5. Foram 351 cursos avaliados no país todo, 107 ficaram com as notas 1 e 2. Que sanções que o governo fará, como além de proibição de abertura de novas vagas, redução de números, poderão sofrer também a extinção desses cursos, essas universidades que tiveram essa nota mais baixa, essa nota de 1 ou 2? Os cursos com conceito 2, eles terão inicialmente redução no número de vagas para ingresso. Então, isto é, eles vão ter que reduzir os seus ingressantes agora nos novos vestibulares, nas suas novas formas de ingresso. Os cursos 1, que felizmente, ao menos isso não tivemos no estado do Rio Grande do Sul, é que sim terão a suspensão total do ingresso de novos alunos. Já são medidas aí para inibir que essas notas permaneçam dessa forma. Haverá uma outra reavaliação para que essas que não tiveram uma nota tão alta, por exemplo, nota 2, possam mostrar que, recuperaram? É apontado onde foi que tiveram os principais problemas nessa avaliação desses estudantes? Pelos, inclusive, declaração dessas que tiveram nota 2, inclusive, estão querendo questionar judicialmente. Há primeiro questionamento judicial, foi primeiro que a Associação Nacional das Faculdades Privadas quis proibir a divulgação desses dados. Agora eles estão querendo entrar com uma ação judicial para questionar a forma de avaliação. Mas, sem dúvida alguma, o Ministério da Educação tem essa questão sequencial para ver a avaliação, porque como essa avaliação, esse exame nacional vai ter que ser feito de forma repetida até para ver se elas podem retornar ao seu número inicial de alunos ou se realmente elas caem de nota e realmente vão ter que reduzir o número de ingressos ou eventualmente até ter que fechar as portas. No Brasil inteiro, 8 dessas 351, teoricamente, não vão poder ter o ingresso de novos alunos. Agora, doutor, a avaliação ela é feita de forma teórica ou há algum tipo de exame também prático? Infelizmente, não há o exame prático, até pela incapacidade de realização desse exame, né? Dá que fazer um exame in loco, assim, vamos dar um aluno para esse paciente, e algum paciente para esse aluno ver como é que ele se comporta. E, infelizmente, não se consegue, até porque não se conseguiria executar esse tipo de exame, né? A execução seria muito difícil. Exato. É uma avaliação, mas aí é também uma estrutura muito grande para ser implementada, né? Estamos conversando com o doutor Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, avaliando aí a primeira edição do Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, o ENAMED, onde apontou aí 351 cursos avaliados, 107 com notas 1 e 2. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos 3 universidades com notas 2, uma com nota 4 e 2 com nota 5. As com nota 5 foram a UFSPA e também a PUC-RS, aqui onde está, inclusive, localizado a sede do Grupo Bandeirantes. O senhor também tem sido um lutador em relação a outras questões ligadas à qualificação dos médicos, né? O Revalida Simplificado, por exemplo, foi algo que o CREMERS sempre teve um ímpeto muito grande de limitar, principalmente daqueles que vêm de fora para atuarem no Brasil. Como é que está essa situação nesse momento, presidente?
Cada vez mais nós temos combatido essa questão de querer fazer revalida simplificado ou fazer formas precárias de avaliação. Nós temos cada vez mais querer formas cada vez mais qualificadas de como a gente vai fazer o exame desses novos médicos que querem atuar aqui no Brasil. Nós não podemos precarizar o médico que está atendendo a população lá na ponta. Porque para a população em geral fica aquela imagem, não, o conselho está querendo fazer reserva de mercado, não querendo formar novos profissionais, por isso que está combatendo, quando na verdade não é isso. Se está faltando profissionais nos postos de saúde, nas emergências, é porque os gestores não estão contratando de forma adequada. E não adianta querer fazer agora a formação médica em linha de montagem, sair dando título de médico para qualquer um, mesmo com uma formação precária, pelo que eu já falei antes, porque é um médico que comete equívocos, pode eventualmente levar alguém a óbito ou deixar com sequela, ou retardar um diagnóstico que poderia ter sido mais fácil. Então, um mau profissional é extremamente prejudicial à saúde da população. Então, por isso que a população tem que se inteirar dessa discussão, realmente nos apoiar, enquanto a gente cobra um revalida cada vez mais qualificado, essa forma do exame, esse ENAMED agora, esse Exame Nacional do MEC, que realmente o MEC cumpra, que não apenas divulgue os dados, mas que tome providências com esses dados. Realmente tome conduta. É isso que cada vez mais o CREMERS está cobrando. Nós temos que qualificar a assistência médica e não puramente querer massificar de uma forma precária. Estamos conversando com o Dr. Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina no Estado do Rio Grande do Sul. Estamos avaliando, e o doutor está avaliando, os resultados do ENAMED. Quando haverá uma nova edição? É uma vez por ano, agora é só 2027, presidente? Agora, pelos relatos que está falando do ministro da Educação, será em 2027. Será um exame que vai ser feito de forma sequencial, às vezes de forma mais aprofundada, às vezes de uma forma mais curta, mas será feito de forma anual. E essas 107 universidades que tiveram nota 1 e 2, durante o ano, ela terá uma inspeção mais forte, uma forma como está sendo conduzido o trabalho, além das sanções, como proibição de abertura de novas vagas, redução de números de vagas autorizadas, também haverá um trabalho em cima disso? Pelo menos o que o CREMERS, enquanto entidade no Rio Grande do Sul, aponta como uma possibilidade de melhorar esses índices dessas universidades que tiveram esse número tão baixo? O CREMERS até procurou o Ministério da Educação alguns meses atrás, procurou tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Saúde, que também auxilia nessa fiscalização dos campos de prática, dos campos de ensino na área da saúde, se propôs junto com o Ministério da Educação, junto com o Ministério de Saúde, fazer essa fiscalização desses locais de ensino, desses campos de prática onde tem atendimento médico. Inclusive para poder qualificar os locais. Não apenas para punir, querer fechar, mas locais que já estão abertos, principalmente os locais que apresentaram essas notas baixas, essas notas 1 e 2, que podem se qualificar. Então, a gente espera que nós vamos ter uma nova reunião agora, daqui a 2 semanas, tanto com o MEC quanto o Ministério da Saúde, para propor isso, que nós podemos auxiliar nessa fiscalização. Nós temos expertise nisso, o Conselho Regional de Medicina, como o Conselho Profissional das Profissões Regulamentadas, nós temos uma equipe técnica para fazer essa fiscalização, nós temos médicos de carreira lá, que só tem essa função, que são médicos concursados para auxiliar. Então, nós podemos até contribuir nessa fiscalização. Esperamos que nos demais estados da federação o MEC tome providências semelhantes, porque nós não podemos deixar num local que já está precário, não apresente melhora para os seus alunos. Doutor Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, aqui no nosso Manhã Bandeirantes, falando sobre o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica. Foi a primeira edição do exame, que agora retorna em 2027. Doutor, para a gente já concluir, agradecendo já o carinho da sua presença mais uma vez, nós sempre falamos também sobre a preocupação em relação àqueles médicos formados no exterior, e aí refiro aqui à América Latina, por exemplo, médicos que se formam em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia, e nada contra nenhuma universidade, mas que tem uma formação deficiente em função de não terem como praticar de fato, né, as suas residências. Também no Paraguai tem se destacado uma série de formações médicas. Para esses, o senhor defende nenhum revalida, mas de que forma que se possa qualificar e autorizar a participação desses médicos na rede de atendimento de saúde no nosso país?
Primeiro, nós não podemos ter 2 tipos de médico no Brasil. Nós não podemos, esse médico aqui. Não, eventualmente, se o médico é formado no exterior, quando ele for retornar ao Brasil, ele tem que apresentar todos os requisitos, isto é, apresentar o diploma, ver se o diploma da faculdade de origem é semelhante à carga horária, ao currículo, ao semelhante às faculdades brasileiras. Primeiro ponto. Segundo ponto, que ele apresente realmente habilidades técnicas, tanto de ponto de vista teórico quanto prático, para poder exercer a medicina no Brasil e fazer uma prova. Assim, da mesma forma, se eu quisesse ir para os Estados Unidos da América, se eu quisesse ir para a Itália, se eu quisesse ir para Portugal, eu teria que apresentar. Nós não podemos ter uma flexibilização, porque esse médico vai atender em postinho. Como se fosse fácil atender em posto de saúde. É extremamente difícil atender uma unidade básica de saúde. Muitas vezes que o maior instrumento lá é o próprio médico, ele não conta com uma tomografia, ele não conta com ecografia, ele não conta com exames de sangue ali de pronto emprego. Então, por isso, essa é a primeira questão. E a maioria deles são brasileiros que muitas vezes não passaram no vestibular ou pelos custos mais elevados das universidades privadas aqui do Brasil, buscam essas faculdades desses países como Argentina, como Paraguai e como Bolívia para fazer sua formação em medicina e depois querem vir aqui para o Brasil atender sem fazer essa comprovação mínima, que realmente fizeram uma faculdade reconhecida, que essas faculdades tinham uma carga horária adequada, que eles apresentam habilidades tanto teóricas quanto práticas para poder exercer a medicina no Brasil. Isso é o mínimo que se espera. Isso é o mínimo de proteção que o governo brasileiro, que a legislação brasileira tem que dar à nossa população. Não é só vir alguém de fora e dizer, eu sou médico e poder sair atendendo aqui no Brasil, como se quis fazer alguns anos atrás. Doutor Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS. Doutor, muito obrigado pelo carinho da presença aqui no nosso Manhã Bandeirantes, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos e ressalto, né? Sempre gosto de agradecer o carinho, porque o senhor sempre teve esse compromisso, né, de levar a real preocupação do CREMERS quanto a tudo aquilo que acontece na saúde e principalmente na proteção, né, da sociedade, né? Porque quando se tem uma fiscalização cada vez mais forte para os médicos que nos atendem, seja onde for, é porque há uma preocupação com a saúde do próximo e isso é fundamental. Muito obrigado, presidente, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Fabiano Brasil, por essa oportunidade que a Bandeirantes está nos dando aqui para trazer esclarecimentos. E eu faço um apelo a toda a sociedade gaúcha, a toda a opinião pública gaúcha que está nos escutando agora, que nos apoie nessa questão. Nós temos que abrir essa cruzada por qualificar a formação médica, muitas vezes tomando medidas drásticas, que é cortando na própria carne, que é fechando faculdades, mas não adianta ter essa formação massificada de baixa qualidade. Nós temos que ter uma formação de excelência, formar médico de excelência. Não adianta querer banalizar a formação, precarizando como esses dados agora do Enamed apresentam. Então, precisamos desse apoio de toda a sociedade gaúcha nessa cobrança. O CREMER sozinho não vai conseguir mudar esse cenário, precisa do apoio de toda a sociedade. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Grande abraço, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS. Foi presidente também, por isso a gente, uma vez presidente, sempre presidente, né? A alcunha segue sempre.